E claro que a competição ela é boa, mas dentro do nível saudável, tudo no equilíbrio, não nas polaridades. Porque uma empresa é uma corporação que precisa de cooperação. Então, uma empresa é uma corporação e precisa de cooperação. E essa cooperação é feita entre quê? Entre as pessoas, porque as pessoas... Você não trabalha para uma empresa, você trabalha para as pessoas dessa empresa. Então, se essas pessoas não tiverem essa visão, né, elas começam a formar times que não são produtivos ou times que são extremamente conflituosos. É isso que a gente vê muito em empresas que são gerenciadas por conflito, né, e tem muitas delas que o são. E tem empresas que eu gosto de falar que elas sabem lidar com os conflitos. Que os conflitos surgem naturalmente. Sim, mas sim. o conflito numa empresa ele nunca pode virar, vamos lá, por partes. Um conflito ele pode até virar um confronto de ideias, mas nunca uma afronta. Porque a afronta ela deixa o campo pessoal, o campo profissional e passa pelo campo pessoal. E é essa brincadeira que eu fiz no workshop com a pessoa, que assim, a resposta dela já foi pro pessoal. E Misturou tudo. Misturou tudo. Mas por quê? Porque eu usei uma técnica e disparei um gatilho dentro dela. Esse gatilho emocional fez ela reagir assim. E a forma. E eu me posicionando como um cliente. Olha só que doido. Um cliente. Então você nota como as empresas, às vezes você chega numa. O cliente vai fazer alguma queixa, alguma reclamação, né? Seja ele o cliente que for. Né? E a forma como a pessoa entende essa reclamação, se ela linkar com alguma história pessoal dela, vira um triângulo dramático. Né? Vira só problema. Sai do campo. Aí, qual que é o abracadabra, então, para não misturar as estações? Acho que todos nós queremos saber isso, né? Porque o tempo inteiro a gente é avaliado, é julgado. Isso. E como não trazer algo, né? Eu costumo brincar numa linguagem, claro, totalmente diferente, assim, não mistura PJ com PF, eu tô falando com a PJ, Patrícia. Com a PJ, não é sobre a PF, é PJ, né? E aí, é um exercício contínuo para mim, confesso. Mas você falou exatamente o que tem que ser feito. É um processo, é um exercício. Estar em equilíbrio é estar em alerta. É você se conhecer, saber que você tem que estar em alerta, senão essa ferida tua ou esse emocional seu não está vazado no lugar errado. É estar em alerta. Por quê? Não ir pro PJ, né? Exato, porque não tem como. Uma empresa é uma CNPJ, só que o CNPJ é uma reunião de CPFs. Certo. Aí o CPF traz as emoções. Sim. Então o clima organizacional de uma empresa é a somatória das emoções das emoções das pessoas que trabalham lá, especialmente os líderes, que eles são os guias. Eles são as pessoas que a base se espelha. Então, eu digo, não tem como separar o humano do profissional. Não, e uma vez eu falando isso, uma pessoa me questionou, e eu adoro ser questionado. Ela falou assim, mas eu chego, ele falou dessa forma, eu chego na empresa, eu sou outra pessoa. E eu falei assim, opa, se você chega na empresa, você é outra pessoa? Não, eu sou outra pessoa. Mas por que você tem que ser outra pessoa? Não, porque eu sou profissional. Eu falei assim, então tá bom. Então suponhamos que você é casado. Você ama sua esposa de paixão. Né? Então você é humano, porque você falou que você consegue separar, deixar o pessoal para fora. Aí você chega um dia em casa, à noite, a sua esposa fala assim, olha, quero divórcio. E você a ama muito. No outro dia você tem uma reunião importante. Você vai trabalhar. Você vai conseguir dissociar isso? Vai conseguir estar super bem? Você vai conseguir estar super bem? Ou faz o inverso, o dia que você vai ter uma reunião que pode ser o dia mais difícil que tem, mas no dia anterior nasceu teu filho, ou você foi ao aniversário que você estava muito feliz. Porque as pessoas tendem a dissociar a razão da emoção. Mas não é isso. A razão e a emoção têm que estar integradas. Quando eu falei do caminho de Santiago, que eu fiz nessa jornada que eu tive, né, andar dos 800 quilômetros não foi nada comparado ao caminho que eu tive que percorrer da minha mente ao meu coração. Esse é o caminho. E essa busca do equilíbrio, para que quando você chegue no lugar, no sistema que você tiver, você esteja em equilíbrio. Sabendo de como você é, mas sentindo, ouvindo o teu coração, e a tua razão tem que estar presente. Acho que talvez seja a doença do mundo, né? É o ou. Né? A gente tem que tirar o ou e colocar o e. Eu sou racional e sou emocional. Eu sou espiritual, eu sou almático, eu sou corporal.
E não é porque eu sou homem que eu sou racional, é porque eu sou mulher e sou emoção. De forma alguma. Né? Isso também é bem assim, a gente tem vários estigmas para quebrar na sociedade com relação ao mercado empresarial, principalmente, muito. né? Tendo em vista aí a paternidade, o homem não tem licença, enfim, tantas coisas para a gente poder falar sobre isso, né? E tudo mais. Agora, tem um ponto que eu queria muito aproveitar a sua presença aqui, Luiz. Quando a gente pensa na sistêmica no trabalho, no clima organizacional também dela e tudo que... eu posso aderir também isso, por exemplo, e constelar situações da minha empresa? E de que forma eu devo usar isso? De que forma eu posso constelar situações, de repente, a entrada ou não de um CEO importante, a decisão ou não de fechar uma empresa, a contratação, a mudança, enfim. De que forma eu posso usar isso, que são questões que, de repente, nos tiram o sono, mudam o DNA da nossa família, muitas vezes, vai mexer com uma mudança estratégica, sei lá, de filhos, né? Enfim. Como usar? Olha, a constelação organizacional é uma ferramenta incrível. Só que a pessoa, né, ela tem que querer usá-la e tem que estar aberta a usá-la. Para isso. Para isso. Como tudo na vida, né? Sim, eu não posso chegar e falar assim, vou constelar a Patrícia. Se a Patrícia não falar assim, não, eu quero ser constelada. Eu não posso chegar numa empresa e falar, vamos constelar isso aqui. Não. As pessoas que decidem, as pessoas que estão ali querem constelar. E aí eles entendem o poder que é isso. Aí a segunda pergunta, se a gente vê alguma coisa que você não gosta, eu posso falar para você? Você vai estar aberta. Né? Você vai estar aberta a responder? Receptiva. Ou você vai fechar? Porque, especialmente em empresas familiares, né? Porque as empresas familiares, elas nascem geralmente de um dono que é um empreendedor, uma pessoa que é muito inteligente e cria, vai chegando um momento da vida dele, né? Que a empresa toma de tamanho, fica muito grande, ele tem que passar o bastão, mas e aí vem a questão do desapego, da confiança. Sim. Não, mas o meu filho vai participar. Não sei, teu filho tem a habilidade que você tem? E aí, quando você coloca isso, a gente já viu que às vezes tem obrigações. Não, coloca o meu filho lá para ele aprender. Porque eu vi a história do fulano de tal que começou na base, né? Começou, foi lá, fez no almoxerifado, depois foi fazer isso, fazer aquilo e chegou. Tudo bem, mas pergunta, é a vocação dele? E aí, quando você coloca para tomar os destinos da empresa, e é interessante que tem um trabalho que a gente faz que quando você coloca, e aí você pergunta assim, quem está olhando para a empresa? Porque existe todo um posicionamento, né? A forma como você movimenta dentro da organizacional, ela é diferente da forma que a gente trabalha dentro da sistêmica familiar, enfim. E aí, cada indivíduo tem uma função. Uhum. E aí você começa a observar quem está olhando para a empresa. A empresa se confunde com o dono. Muitas vezes. Sim, E aí é o seguinte, então se o dono morre, a empresa acaba? Sim, compreendi. Você está entendendo? Muitas vezes a empresa se confunde com o dono. A gente vê muito, eu pensei em várias empresas que vêm na minha cabeça. E o que acontece com essas empresas? Aí vem o seguinte, se o dono tem essa consciência que a empresa ele concebeu, mas não tem sucessão, ele tem um caminho. Ou ele vende essa empresa, ou ele abre uma outra pessoa vir gerir, né? Ou senão ele fecha. Ou senão ele fecha. Agora, ele está aberto a isso? Porque se a empresa se confunde com ele, será que a vida dele é boa? Porque tem muitas pessoas que, de novo, vêm, né? Qual que é o sentido da vida para você? Qual que é o sentido do trabalho para você? Eu trabalhei a vida inteira pela minha empresa. Ok, tá bom. Mas vai chegar um fim. E aí, como vai ser o seu fim? Porque você não vai se eternizar. E a constelação ela ajuda muito as pessoas a verem de fora esse sistema, porque dentro elas não conseguem ver.